Por que será que São João, quando inicia o seu evangelho, resolve fazer como fez o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis? Ele resolve completar aquilo que está no primeiro capítulo do Gênesis. E é interessante, você sabe que o Evangelho de São João demorou 60 anos para ser escrito. Foi um dos últimos a ser escrito. Quando tudo já tinha sido escrito, as cartas de Paulo, os Evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, então São João coroa a Sagrada Escritura com o seu Evangelho e as suas 3 cartas. Provavelmente os últimos escritos da Sagrada Escritura foram de João. E por isso São João teve muito tempo para refletir. Não foi um evangelho escrito de qualquer maneira. Já tinha visto o que os primeiros cristãos pensavam em sua cabeça a respeito do cristianismo. João tinha verificado de perto, já faziam mais de 60 anos que Jesus tinha ressuscitado. Então João via de perto o que viviam os primeiros cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus Cristo. E por isso mesmo ele escreve esse prólogo que nós acabamos de ler, fazendo uma alusão ao Gênesis, porque João sabia que a partir de Cristo toda a história precisava ser recontada, porque só nele é que nós entendemos a história, só nele é que nós temos o sentido da história, só nele é que nós sabemos o porquê que nós estamos aqui. Só em Jesus nós conseguimos responder a pergunta porquê, de onde viemos, por que aqui estamos, para onde vamos. Só nele. Ele é a única coisa. Fora disso não há resposta para essas perguntas, e nós sabemos disso. A filosofia passou toda o seu desgaste no mundo tentando responder essas perguntas, mas nunca se chegou a uma resposta como essa. E até por isso mesmo São João apresenta Jesus como o Logos, a palavra. Logos é uma palavra grega para dizer palavra. Logos era o que dava significado para os filósofos da época, é o que mais tinha significado, essa palavra Logos. E ele diz, olha, esse conhecimento, essa verdade que todo mundo busca, se fez carne e habitou entre nós. É o próprio Jesus Cristo. Ele habitou no meio de nós. Ele é a verdade. E tudo só faz sentido a partir do momento que eu entendo o que é que Cristo quer por mim. Sabe que no grego há algumas palavras, é muito diferente da língua portuguesa. No português, a língua portuguesa é uma palavra às vezes até indefinida, ou não, ela não é propositiva. Por exemplo, se você diz uma palavra, depende do que você está falando dentro do contexto para as pessoas entenderem. Você pode falar manga e de repente dentro do contexto a pessoa está falando de manga de camisa, manga fruta e outros tipos de manga que tem por aí. Ou qualquer outra palavra no português, é importante que ela esteja dentro do contexto, e dependendo de uma vírgula se muda. O grego não. O grego não se muda o sentido, e ele faz questão de dar sentido a cada coisa que existe. Por exemplo, para nós falamos a palavra amor, e amor pode ter tantos significados: um amor de caridade, um amor pela outra pessoa, um amor de paixão, um amor de mãe para filho, mas a mesma palavra diz tudo, a mesma coisa. No grego não. O amor, cada sentido do amor tem uma palavra. Pode ser o amor ágape, que é o amor de caridade, o amor eros, que é o amor sexual do marido pela mulher, o amor filia, que é o amor de amizade. Para cada sentido se tem uma palavra, e a palavra carne acontece a mesma coisa. Quando São João escreve o Evangelho, ele usa o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra carne, ele usa uma palavra do grego que chama sarx. A palavra sarx significa uma carne num sentido próprio. Não é a carne de vaca, nem a carne, enfim, mas sarx significa a miséria que habita dentro do ser humano. É a carne humana. É aquela mesma palavra que São Paulo usa para dizer do espinho que está na carne dele, a tentação. É a miséria nossa.
Quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo que Jesus, que era Deus, assumiu a miséria humana, assumiu em nós o que é de ruim, o pior que nós temos. É isso que Deus assumiu, o que nós temos de pior. E quando nós olhamos para a história do Natal, e hoje nós comemoramos justamente isso, o nascimento de Jesus, ou seja, nós comemoramos que Deus veio habitar no meio de nós, morar conosco, assumiu sem precisar, a carne humana se tornou homem. Ele a assume para dizer que está junto conosco, e esse é o sentido propriamente do Natal. O Natal é dizer que Jesus não é um Deus tribal do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia uma lenda tribal, um Deus que lutava em favor de um povo, Israel. E por que eu digo um Deus tribal? O Deus tribal é um Deus que escolhe lados, é um Deus que luta pelo povo Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que nas guerras Deus assume um lado da guerra, está do lado de Israel, e Davi ou outro qualquer rei daquela época tem a convicção de que Deus está do lado dele, até mesmo nas guerras. Deus assume um lado, Deus mata pessoas em vista de um lado. E é essa compreensão que o Natal precisa quebrar dentro de nós. O nosso Deus não é tribal, Ele não assume lados. Por isso, o Deus que nós hoje comemoramos o seu nascimento não é um Deus que assume um lado político, não é um Deus que assume um time de futebol, e isso tudo é uma bobagem. E quanto mais nós enveredamos por esse lado da vida, nós acabamos sepultando esse menino que nasceu para nos salvar, porque nós vamos nos enchendo de uma espiritualidade falsa e vazia. Deus não assume lados, Ele assume o seu lado, seja ele qual lado que for. E se você se coloca a estar do lado de Jesus, porque Ele faz isso, Ele assume o seu lado, independente do que é. Mas, Padre, Deus assume a miséria de um assassino, assume a miséria de um assassino. Assume a miséria de um ladrão, assume a miséria de um ladrão, o pecado daquele homem. Assume até a prostituição da Maria Madalena. Quando ninguém mais estava do lado de Maria, Jesus olha para ela e diz assim: olha, eu assumo até mesmo isso aí que você cometeu. Assumo isso. Deus não é um Deus que separa, Ele é um Deus que junta. E o espírito do Natal é isso, é a capacidade de enxergar a reversão do mal, que o mal pode se transformar em bem. É essa capacidade que mora dentro do nosso coração. Veja bem no presépio. No presépio há pastores, e vocês sabem de uma história de assassinato, uma das histórias mais tristes da Sagrada Escritura, Caim e Abel. E veja bem, Belém, a cidade onde Jesus nasceu, Belém é uma cidade de agricultores, é lá que provavelmente Caim cultivava as frutas que ofereceu em sacrifício. Hoje você vai a Belém, infelizmente Belém não tem mais essa agricultura farta, mas você vai a Israel, você percebe que é uma região árida de deserto, mas regiões como, por exemplo, Belém, que fica próxima de Jerusalém, lá você vê uma paisagem com árvores, com fertilidade. É diferente, porque era uma terra de agricultores. Hoje já não temos mais agricultores lá, mas era uma terra de agricultores. E Deus, os anjos aparecem aos pastores e manda os pastores irem até Belém. Olha só, quem era pastor? Abel. Abel vai até a terra de Caim. E
o significado dos pastores estarem em Belém, terras de agricultores, significa que Jesus veio para dar fechamento a esse tipo de situação e contenda que existem no mundo, que não deveria acontecer mais, que não deveria mais em Jesus acontecer. E olha só, quem é que mata Abel? É o próprio Caim. Se formos olhar quem tem culpa na história, não é Abel que tem a culpa na história, mas é ele quem sai na figura dos pastores e vai até Caim, e vai até a terra de Belém. E lá Jesus anuncia, a partir do seu nascimento, a salvação para todo filho de Deus. Cristão que não acredita na salvação, seja a pior pessoa que for, não acredita em Jesus Cristo. A todos cabe a salvação, a não ser que a pessoa diga assim: eu não quero me salvar, porque isso é possível. Pessoalmente, alguém dizer assim: eu não quero isso para mim, isso é possível acontecer. E aí a própria Sagrada Escritura diz, quando alguém faz isso, que ela seja entregue à sua própria liberdade. Mas um cristão acredita que a salvação, e é isso que nós celebramos no Natal, ela acontece em toda e qualquer situação e em cada pessoa, em mim e em você. Hoje nós celebramos esse Deus que vence em nós a miséria. Quando vocês veem o padre aqui, isso aqui é o melhor do padre, então vocês imaginam que é o pior. Assim como você, nós temos as nossas misérias. E enquanto nós não deixamos Jesus tocar essa carne em nós, elas permanecerão fortes em nós, muito fortes. Mas esse menino frágil nasce num curral para nos dar essa esperança de que ela pode ser em nós mudada. Que esse espírito do Natal tome conta do seu coração e da sua vida, e que toda a bondade e salvação de Deus esteja sobre cada um de nós. Professemos.